Começo fazendo a minha pele, usando o primer facial da Mary Kay. Eu vou passar em todo o rosto, onde eu tenho linhas de expressões, onde eu tenho poros abertos. Isso vai ajudar a fixar mais a minha maquiagem, vai ajudar na hora da fotografia e da gravação. Para uma noiva, essa maquiagem com os produtos Mary Kay eu fiz no intuito principal para ser usado por noiva. Vou usar a base Bege 1, efeito mate. Esse daí que eu tô usando é uma esponjinha daquelas triangulares que você encontra em qualquer perfumaria. A marca é Belize. E eu vou fazer apenas a parte de cima do meu rosto, apenas a testa, tá? Sempre quando eu vou fazer uma maquiagem especial, eu procuro fazer a parte de cima da pele, eu faço a minha testa e corrijo a minha sobrancelha e faço o meu olho e só então eu faço o meu rosto. Isso vai ajudar, porque quando você corrige a sobrancelha, você já consegue ter uma visão melhor de como vai ficar a maquiagem. E evita sujeiras. Vou corrigir a minha sobrancelha com lápis Bruni Mary Kay. Dessa maneira, eu vou passando por cima dela, refazendo o desenho, né, corrigindo as falhas. Alongando, engrossando onde há necessidade. Desse jeito, pouquinho, tá? Devagar, devagar. E agora eu venho com o pincel da Mary Kay, essa escovinha, e dou uma escovada para tirar a marcação. Com o pincel para corretivo, esse é baratinho, eu acho que esse é da Macrylan. Eu vou pegar a base e vou passar em toda a extensão da sobrancelha. Isso vai tirar a marcação e deixar mais natural, tá? Eu refaço realmente o desenho da sobrancelha. Dessa maneira. Em cima e abaixo também. Fica muito mais fácil de trabalhar a sombra com a sobrancelha já feita. Sempre aos pouquinhos, tá? E para corrigir as olheiras, eu vou usar o corretivo Yellow, que corrige olheiras mais arroxeadas. Essa é a sombra de efeito fosco, Silk Caramel. Eu coloco ela na minha pálpebra móvel, mas não levo para o canto externo. Eu deixo um pequeno espaço para eu usar futuramente a sombra mais escura, tá? Agora eu entro com a sombra Sweet Plum, o pincel para a sombra Mary Kay. Eu apenas deposito no meu canto externo. Faço o contorno dos olhos, mas sem esfumar, tá? Apenas depositando. Vou esfumar depois. Essa primeira etapa é mais para localizar realmente a sombra. Venho com o iluminador da Mary Kay e ilumino a minha parte superior, a parte inferior da sobrancelha e também a parte interna dos olhos, o cantinho interno. Maquiagem para noiva o olhar tem que ser bastante aberto, bem iluminado. Isso vai refletir bastante em fotografia, na filmagem. Por isso o iluminador é um item essencial, tá? Dessa maneira. E agora sim eu vou esfumar a minha sombra Sweet Plum. Com esse pincelzinho baratinho mesmo que encontra em perfumaria, eu vou puxando em direção à sobrancelha. Se preciso, eu pego mais um pouquinho da sombra e vou puxando. Eu não vou marcar o côncavo, eu apenas vou usar essa sombra mais escura no canto externo. Isso vai ajudar a levantar o meu olhar e não vai deixar muito carregado, tá? Dessa maneira, ó. Sempre puxando em direção à sobrancelha, esfumando bem. Na divisão também das duas sombras eu esfumo. E agora eu entro com essa sombra
que é o Chocolate Kiss, e com o dedo mesmo eu coloco bem na divisão das duas cores. Isso vai dar uma nuance diferente. E agora eu venho com a Cinnabar, com o pincel lápis Marco Boni, eu faço o meu cantinho, só um pouquinho para não ofuscar a sombra roxa. E já desço para meus cílios inferiores. Não vou usar lápis na linha d'água, porque eu quero o olhar aberto, e por isso eu vou usar apenas a sombra. Pego um pouquinho da sombra roxa, Sweet Plum, e passo por cima também do marrom, tá? Dá um efeito bem legal, a junção das duas cores. Dessa maneira, e puxando sempre em direção à sobrancelha. Sempre eu esfumo mais um pouquinho. E agora, com a máscara Lash Love e o pincel chanfrado, eu vou usar como delineador. Como eu não tenho delineador da Mary Kay, e no caso de usar cílios postiços, eu acho essencial usar delineador, eu substituí. Você pode fazer isso. Como é produto que é para a área dos olhos, a máscara e o delineador, você pode fazer isso, tá? Então, você pode usar, se você não tiver um delineador em casa, pode pegar um pincel chanfrado, a sua máscara de cílios e fazer delineado. Ele só é um pouquinho mais durinho, tá? A minha máscara também já não tá tão novinha, então ele fica um pouquinho mais resistente para deslizar. Mas quando a máscara é nova, pode fazer tranquilo, que não tem problema nenhum. E eu também não quis o delineado muito certinho, quis mais um só para dar profundidade mesmo, para dar um efeito legal na hora de colocar os cílios postiços, tá? E isso faz com que dá mais volume aos cílios ainda. Dessa maneira, vai fazendo aos poucos. Desse jeitinho. Agora eu passo uma camada de máscara. Passo em cima. E passo embaixo também. E eu vou colocar os cílios postiços. Esse daí é da First Kiss. Primeiro eu vou dar uma passadinha de Cinnabar em cima do delineado, tá? Pra dar uma esfumada nele. Desse jeito. E agora sim, eu vou usar o First Kiss natural ao natural 03. E depois dos cílios colocados, eu retoco mais uma vez o meu delineado, no caso máscara, né? Desse jeito. Caso você tenha os olhos grandes, você pode usar sim um lápis na linha d'água, tá? Como os meus olhos são pequenos, eu preferi não passar, porque para noivo o olhar tem que ficar mais aberto, pelo menos eu acho. E agora eu vou fazer a minha pele. Com a base mate bege 1, eu vou passar com a esponjinha. Gente, não assuste, tá? Essa é realmente a cor que eu uso, porém, não sei se vocês viram na página, esses dias eu tomei bastante sol e eu dei uma queimadinha. Então, olha só, esqueci de falar pra vocês, com lenço umedecido eu pego e dou uma puxadinha, limito a minha sombra, pra ficar aquele olhar gatinho, mais levantadinho. Então, aí a base, eu costumo usar a bege 1, mas como eu tô meio bronzeadinha, a bege 1 tá claro. Mas a que eu tenho em casa, que eu tenho a bege 5, ela é muito escura pra mim. No verão passado eu usava a bege 5, mas esse verão eu tô muito branquela ainda. E aí, vocês vão ver que eu vou usar o pó, que é a base em pó, que é a bege 1, é a mesma tonalidade dessa, só que ela é mais escurinha, então não vou ficar branquela, não se preocupem. Não vou ficar com efeito máscara, tá? Aí eu vou passando em todo o rosto, sempre de cima pra baixo. Ó.
Para maquiagem para noiva, tem que ser uma base muito boa, tá? Porque tem que durar bastante. A noiva vai ficar exposta muito tempo numa festa, em muitos casos calor. Então tem que ter uma base boa, tá bom? E de preferência de efeito mate, que dure mais. Dando umas retocadas. Desse jeito, dando umas batidinhas para tirar a marcação. E agora com o pincel para pó Mary Kay e a base em pó bege 1, olha como ela é mais escurinha. Eu vou passar por cima, tá? Como ela é uma base em pó, eu posso usá-la no lugar de pó. Isso vai ajudar a minha pele a ficar muito mais bonita, para a fotografia fica incrível. Ela fica com efeito aveludado, fica perfeito. Desse jeito. Ó o pó voando para todo lado. Pro dia a dia, essa base também é muito boa, tá? Se você não gosta de uma pele muito pesada pro dia a dia, a base em pó eu acho que ela é um item bem necessário. Que ela não deixa carregada, não deixa aquele aspecto, né, muito grosseiro. Olha como ela fica. E essa é mais escurinha. Ela é bege 1, só que ela fica um pouquinho mais escura. E eu amo o efeito que ela dá. Você pode usar com esse pincel, pode usar com kabuki também. A própria Mary Kay tem o pincel, o kabuki apropriado para passar essa base. Desse jeito, passo no pescoço, sempre uniformizando. E agora para fazer os contornos, eu vou usar a mesma base, só que a maior tonalidade, que é a Bronzer 2. Uma tonalidade acima, né? Algumas, aliás. E aí eu faço o contorno com esse pincel fofinho, que eu comprei numa loja bem baratinha em Copacabana. Paguei R$5 e eu fiquei apaixonada por esse kit. Ele é ótimo para fazer contorno. Olha como ele marca mesmo. Então, marcação. Contorno é essencial para a noiva, tá? Tem que fazer o contorno direitinho para ficar na fotografia. Vocês vão ver depois no final como fica a maquiagem quando você faz os contornos, a iluminação. Então, noiva tem que ter contorno, noiva tem que ter iluminação, tem que ter uma pele iluminada. Desse jeito. Fazer os contornos da testa também. E agora com o pincel, o kabuki da Macrylan, eu tiro o excesso, principalmente perto da boca, tá? Não pode deixar aquela marcação. E agora eu venho com o blush da Mary Kay. E aí eu passo no alto das maçãs e puxo para as têmporas, tá? Bem no alto. Esse é o Sky Blush. No final dos olhos, em direção às têmporas. Dessa maneira. Caso queira, pode usar também o pó bronzeador. Hoje resolvi usar o blush, uma coisa mais singela. E o iluminador da Mary Kay, eu passo também. Sempre em movimento de C. No nariz também eu vou passar. No alto do nariz, na testa, em formato de uma flor aberta. Aí no alto da boca, isso vai me deixar com um bocão. Desse jeito. A pele com bastante brilho, com profundidade. E o batom que eu vou usar, este batom líquido, é o Cherry Coffee. Ele tem uma cor bem forte, tá? E aí, caso você queira um batom mais claro, você pode estar substituindo. Mas eu acho que fica bem bonito você tá usando batom forte. Hoje as noivas modernas, né? Então ele fica bem bonito. Eu gostei bastante de usar ele. Mas você pode estar substituindo por um batom do seu agrado, é claro. E assim ficou a maquiagem pronta. Olhos e pele.
Eu espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho, tá? Deixa aqui suas sugestões, comentários, críticas, estou sempre aberta para ouvir a opinião de vocês. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!